Com alegria, novamente aqui nós estamos numa quinta-feira, quando no dia 9 e dia 10. Por que dia 9? Porque há muitos que já antecipam até para sexta-feira, porque viajam para o interior, viajam para as praias, enfim, seus compromissos, então festejam o dia da mãe, incluindo também a vovó, muitas vezes, ou a bisavó. Existem vovozinhas e bisavós maravilhosas que a Trindade Santa as abençoa sempre. E como elas rezam, e a oração tem um poder maravilhoso. Bem, com muita alegria que nós nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, especialmente com as luzes e com o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, e notícias do Padre Pedro José Keller, e uma mensagem especial, então, para o Dia das Mães, e nós incluímos todas que foram mães, muitas continuam vivas, alegres, dispostas, incansáveis, abnegadas e agradecidas, e que se doam para os seus filhos, e os vovós para os seus netos, e os bisavós para os seus bisnetos, e que nós, filhos, netos e bisnetos, sempre sejamos agradecidos. O grande filósofo intelectual Sêneca viveu há 2000 anos antes de Cristo. O que é que ele dizia? A virtude que, por certo, é mais agradável à Trindade Santa, ou seja, a Deus, é a virtude da gratidão. E quantos filhos, netos e bisnetos são muito agradecidos, e eu me incluo também, para a mãe, para a avó. Eu conheci a minha avó por parte da mamãe, Regina Maria Queires Weber, e minha avó e bisavó por parte do pai. Eu não cheguei a conhecer, era em Brusque, Guabiruba. Então, era Brandt, Maria Brandt, e a bisavó Magdalena Becker, então, de origem alemã, todos, né? Papai de Brusque, mamãe aqui de São Pedro de Alcântara. Por que eu digo isso? Porque muita gente me pergunta, Padre Pedro, onde é que você nasceu? E o seu pai? E a sua mãe? Então, já muita gente em sintonia já então sabe, né? Então, eu quero especialmente no Dia das Mães, falecidas que já fizeram a sua peregrinação por esta vida à semelhança de Cristo Jesus, que passaram por esta vida realizando o bem. Segundo lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, assim como Jesus passou por esta vida realizando o bem, assim também muitas mães, avós e bisavós, também passaram e já fizeram a sua peregrinação por esta vida fazendo bem, e por isso se sentem felizes na eternidade com Cristo e Nossa Senhora. E as mães vivas
as vovós vivas e bisavós vivas, nossa saudação, e especialmente a bênção de Deus e de Nossa Senhora e muitos anos de vida para todas e todos, com saúde, e que os filhos, os netos e bisnetos, sejam sempre agradecidos e agradecidas às mães, avós e bisavós. E o melhor modo de agradecer às mães ou bisavós ou avós que partiram já dessa vida para outra é a oração. Aliás, para todas as pessoas que faleceram, não adianta chorar muito. Ah, mas eu tenho muitas saudades, Padre Pedro. Reze. Tome a Bíblia Sagrada quando você tem muita saudade de um ente querido, da esposa, ou do esposo, ou de um sobrinho, de uma neta. Tome uma passagem da Sagrada Escritura, leia, medite um pouco. E lembre-se que um dia você vai se encontrar com esse ente querido. Mas para isto, note bem, São Pedro não deixa qualquer pessoa entrar no céu. É como um porteiro lá da ressacada do Campo do Havaí, ou também no Campo de Figueira, lá no Estreito. Se a pessoa foi sócia, foi associada, pagou anos e anos, mas agora relaxou. Mas agora tem um time importantíssimo que vem jogar, e o neto, ou o filho, ou a filha, pai, vamos ver o jogo, vamos ver. Lá vai o pai, todo contente com a neta, uma mocinha, ou uma menina de 10 anos, ou o garoto que torce por aquele time, quer ver agora o time pessoalmente? O pai vai. E vai com... Não, eu vou levar um dinheirinho, não sou o filho, a neta, eu não sou mais sócio lá, não sei se vão me deixar entrar. Mas vou levar dinheiro, quem sabe eles aceitam eu entrar. E chega lá, o porteiro diz, não, você faz meses, faz 4 anos que não paga mais aqui e tal, não pode entrar. Ah, mas eu quero entrar. Ah, minha neta começa a chorar, ou neto, né? Não, não pode. Ah, mas eu brigo com você. Briga então. Ó, polícia, olha, aqui tem um cara que está incomodando aqui, quer entrar, mas ele não tem direito. A polícia chega, olha, meu amigo, pode ir embora. Ah, mas eu quero entrar. Não, não dá. São Pedro também. Ah, São Pedro, e agora o que eu faço? Se você não amou Cristo Jesus, nem Nossa Senhora nesta vida, como é que eu vou deixar entrar você? Eu sou pela justiça. Às vezes acontece, dizem, veja como Nossa Senhora é bacana, dizem que uma vez... Os garotos, os mocinhos e umas mocinhas, aí uns 6 ou 7, chegaram lá na porta do céu e tal. O que é que vocês estão fazendo aí de São Pedro? Nós queremos entrar no céu. Nossos parentes, nossos primos já estão lá, a nossa bisavó, nosso avô, não. Vocês nunca foram à missa, vocês nunca rezaram, vocês nunca amaram Jesus Cristo, vocês nunca amaram o seu semelhante, vocês nunca rezaram, vocês não sabem nem rezar a Ave Maria. E vocês sabem rezar o Pai Nosso? Se esse mocinho aqui souber rezar o Pai Nosso, eu vou falar lá com Jesus para dar um jeito. Ah, é? Aí todo mundo torce, tomara, ele começa, Pai Nosso que estás no céu. E os outros torcendo para ele, o Espírito Santo iluminá-lo. E nada, não sabe. Não sabe. São Pedro disse, olha, infelizmente não. E São Pedro disse, aliás, Jesus disse para São Pedro, quando ele foi a dar uma vistoria, fazer um passeio, fazer uma higiene mental e tal, Jesus saiu, olha São Pedro, aquela turminha lá, e sapeca. Eles aprontaram muito nessa vida. Não
nunca me amaram, nunca amaram o seu semelhante, pelo contrário, pecado sobre pecado, tal. E ali, quando Jesus volta, São Pedro, onde é que estão as pessoas aquelas? Olha, Jesus, eu não sei, mas eu acho que é a tua mãe, que sempre quer fazer todo o bem para todas as pessoas. E sabe o que ela faz? Ela leva lá por lá e eu não estou lá para fiscalizar. E ela abre a janela e manda o pessoal pular pela janela. Essa minha mãe, meu Deus, diz Jesus, mas que coisa, né? Mas diz para ela, enquanto que a turma está afastada de mim, que ali ela procure convertê-los. Bem, estão no céu. Dizem, eu vendo peixe conforme me contaram, eu não sei. Mas que Nossa Senhora é bacana, é. Isso eu sei, pela experiência própria, porque ela me protegeu na vida com meu anjo da guarda e na viagem com o patrono ali, o patrono São Cristóvão. Bem, mas então, amigos e telespectadoras, telespectadores, nós devemos procurar sempre, nesta vida, fazermos tudo para merecermos um dia no céu. Porque não adianta somente chorar porque é saudade. Tome um capítulo, leia, medite, tome um salmo, reze o salmo, como é bacana, por exemplo. E nós estamos, então, na quinta-feira, hoje, nós, então, estamos fazendo a nossa homenagem para o Dia das Mães. E você sabe como é que surgiu a origem, o início do Dia das Mães? Nós temos aqui uma pequena síntese do Dia das Mães. Vamos colocar aqui para você essa síntese maravilhosa. Então, primeiramente, nossos cumprimentos, então, a todas as mães, vivas, de uma cor ou de outra, de um tamanho, de outro tamanho, mãe de diversos filhos, mãe de uma filha só, de um filho só, seja quem for, nossos cumprimentos, almejamos muitos anos de vida a todos e todas as mães. E nos diz, então, a tradição que o Dia das Mães iniciou em 1908 nos Estados Unidos, portanto, mais de 100 anos. E com Ana Jarvis, e homenageando a sua mãe, Maria Rives Jarvis, que se dedicou muitos anos em favor das ações sociais e humanitárias, com um grupo de senhoras também. Então, celebraram, especialmente durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, se dedicaram aos pobres, aos feridos da guerra. A guerra nunca fez bem para ninguém. E, aliás, amanhã, dia 8 de maio, celebramos o término, o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas uma coisa muito triste. Você sabe quantas pessoas partiram para a eternidade? Crianças em gestação, crianças de 1 ou 2 ou 3 anos, em alguns meses, crianças de 5 anos, de 10 anos, meninas e meninos, adolescentes com 14 e 15 anos, jovens, casais jovens, casais já com 50 anos de vida, idosos. Quantos morreram? Eu li outro dia novamente. Meu Deus, que tristeza! É de chorar. Eu tenho rezado por todos. De vez em quando eu rezo nas Santas Missas.
60 milhões e pouco de pessoas. É muita gente, olha. Você veja, por exemplo, o município de Florianópolis está com 600 mil e poucos habitantes. Olha, 600 e poucos mil, agora 60 milhões de seres humanos. Quantas dores, quantos choros, quantas dizendo, crianças dizendo, mãe, a dor. Estavam lá feridos, e ninguém dando socorro. Por quê? Porque todo mundo ali em guerra, todo mundo ferido. A gente tem que se transportar um pouco para, então, rezar pela paz no mundo. Hoje eu olhei lá, dei uma olhada antes de vir para o programa, no jornal ND, Notícias Diárias, do Dr. Marcelo, grande jornal, que, quando me disseram, o terceiro jornal do Brasil. Aliás, noticiário, quantas vezes eu tomo notícias desse jornal para colocar aqui também, né? Por exemplo, ontem, lá em Minas Gerais, quando me consta, caiu um avião, mas monomotor, e faleceu o piloto e o copiloto. E mais 3 pessoas gravemente enfermas foram para o hospital. Eu sempre rezo por essas pessoas que partem desta vida para a eternidade e pela recuperação das pessoas feridas. Eu dizia para o taxista que me trouxe até aqui e tal, eu já encomendei os falecidos, piloto e copiloto, às mãos de Deus, para a eternidade feliz. Eu dizia para ele, eu rezo a cada passo em honra de Nossa Senhora do Loreto. Quem é Nossa Senhora de Loreto? É a padroeira dos pilotos e dos copilotos. Eu tenho também diversos sobrinhos netos, pilotos. Um que é piloto de avião a jato, então que perdura. Aliás, hoje eu vi um avião numa distância, velocidade, eu dizia para o padre Valdemar Gros, puxa, eu vi um avião hoje com aquela rota, passa quase sempre às 7 horas, então, passando ali. Então, devemos rezar por essas pessoas que trabalham, os embarcadiços, por exemplo, tal, né? Bem, mas então, no Brasil, a primeira celebração do Dia das Mães foi no dia 12 de maio de 1918, em Porto Alegre, coordenada essa celebração pela Associação Cristã dos Moços do Rio Grande do Sul. E essa data tornou-se oficial em 1932, por decreto do então presidente do Brasil, o senhor Getúlio Vargas. E a Igreja Católica logo assumiu essa data e assumiu e continuou sempre celebrando, homenageando e festivando e celebrando a Santa Missa pelas mães falecidas e pelas mães vivas, sempre colocando em maio, mês de Nossa Senhora, uma homenagem especial também à Mãe do Cristo Jesus e à nossa mãe. Então, nós sempre celebrado então, no mês de Maria Nossa Senhora. E a Maria Santíssima é apresentada como um modelo para todas as mães. E as mães cristãs, devotadas à causa do Evangelho. E somos agora convidados a acompanhar uma bela prece de uma mãe, o salmo de uma mãe, onde Maria Cecília de Pró, que realizou essa prece que vamos colocar. E você, mãe,
pode assumir também, nesse momento, essa prece, como se fosse sua, em favor dos seus filhos, em favor de sua família, onde nós rezamos, bem-aventurada a mãe que confia no Senhor Jesus, que se compraz na observância da lei divina, dos mandamentos de Deus e da mensagem de Cristo. Você já deve saber, como mãe, que todas as pessoas que seguem os mandamentos de Deus têm muito mais saúde física, psíquica, mental, espiritual. São maravilhosos filhos, sem dúvida nenhuma, que seguem os mandamentos de Deus e que, especialmente também, a mensagem de Cristo. Qual foi a mensagem de Cristo? Se você, eu já coloquei aqui, mas a repetição é importante. Se você abrir, por exemplo, São João, capítulo 15, versículo 17, olha, já estou quase achando, está aqui já. Então, capítulo 15, versículo 17, Jesus Cristo disse, olha, eu acabei a minha missão, que era salvar a humanidade, dando a vida no alto da cruz, depois de passar por tanto sofrimento, e agora eu vou voltar para a casa do Pai, a minha casa é o céu. Mas ele quis dar um recado maravilhoso e feliz das pessoas, dos irmãos entre si, dos filhos com relação aos pais, dos pais com relação aos filhos, pelo bom exemplo. O que é que nós lemos aqui? A palavra de Cristo Jesus, repito, capítulo 15, versículo 17. Olha aqui. Às vezes na igreja eu já tenho feito, eu chamo um coroinha, uma coroinha, ou mesmo um que fez a leitura ali da palavra de Deus. Vem cá, você, vem aqui, leia esse versículo, é só um versículo. Todo mundo fica curioso e sabe que tem coroinhas que já me fizeram essa leitura maravilhosa com 9 ou 10 anos. Mas é por quê? Porque presta atenção na aula, faz os deveres, faz a pesquisa. Então, é maravilhoso. Tem alguns alunos, eu sei, posso falar de cadeira, como se diz, fui professor 37 anos. Por exemplo, uma pessoa que muita gente conhece aqui, o Dário Berg, que foi prefeito 2 vezes ali de São José, 2 vezes em Florianópolis, e mais essa vez foi candidato, mas não venceu e tal. Foi meu aluno também. Eu tive alunos também que um dia se tornaram médicos, até um outro deputado. Padres também, alguns. Foram meus alunos. Mas eu vou ler aqui. Senão você vai dizer, Padre Pedro, o senhor citou. Mas confira a Bíblia de vocês. Mas eu vou ler aqui. Está bem claro. Está aqui bem claramente. O que eu vos mando, o que continua? É que vos ameis uns aos outros. Quanto é bonito, por exemplo, o time de futebol, os torcedores são adversários, mas não inimigos. Fazem torcida e fazem de um lado e do outro lado, e vão passando por um descanso, por uma higiene mental e tal, desopilando o fígado, para na segunda-feira estudar bem e trabalhar melhor e tal. Mas sem briga. Todo mundo vai para casa alegre, satisfeito, mesmo que o time tenha perdido. Mas quando começam os jogadores também, ou às vezes um juiz que não é competente, apitão erros aí, os torcedores, e pior ainda quando os torcedores entre si vão se brigando tal, né? E aí acontece, o juiz apita, terminou o jogo. Por quê? Por causa da brigaçada dos
jogadores ou dos torcedores. Todo mundo sai triste, revoltado, porque pagaram a entrada e vieram para se divertir. E tal, né? Bem, mas olha, desculpe. Comece novamente. Bem-aventurada a mãe que confia no Senhor Jesus, que se compraz na observância da lei divina. Bons serão seus filhos, ela se alegrará com sua posteridade. Há amor e generosidade no seu coração de mãe. Seu exemplo permanecerá para sempre. Veja como é importante. Exemplo da mãe e do pai. Nas trevas surgiu uma luz. Cristo Jesus, que disse, leiam São João capítulo 8, versículo 12, Cristo Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Todos nós gostamos da claridade e de noite, ainda mais quando há um blackout, quando apaga a luz, todo mundo se retém, tal. Vai para casa quanto antes, e ainda mais se aquela moça está sozinha, aquela adolescente, quanto medo ela não passa de ser assaltada. Bem, eu sou a luz do mundo, diz Cristo Jesus. E então, nas trevas surgiu uma luz, nela a mãe se ilumina em Cristo Jesus, e por isso ela é misericordiosa, é compassiva, é compreensiva e amorosa, como são todas as mães. Bem-aventurada a mãe que compreende os seus filhos e os ouve e dialoga com eles. Encaminhará seus conselhos com prudência, porque se inspira em Deus. Infelizmente, ainda existem pais e mães. Não, você tem que obedecer aí, não sei. Melhor o diálogo, senão a filha ou filho adolescente se fecha dentro de si e não dialoga mais. Hoje em dia tem que modernizar-se um pouco mais na educação. A lembrança da cruz está sempre presente da mãe, e apoiada na cruz não temerá ouvir notícias más. Sua alma está sempre disposta, vejam bem, a confiar em Jesus. Fortalecida pela comunhão diária, seu coração nunca será abalado. Ela precisa também da nossa oração. E distribui, dá aos pobres, atende a tudo e a todos. Seu sorriso permanente vence todas as tristezas da vida. Sua alegria será exaltada na glória. Bem-aventurada a mãe, em cujo seio palpita o próprio Deus. Seus dias são um Natal perene, permanente. O Cristo Jesus renasce em cada ato da mãe, com a presença da mãe de Jesus. E que agradeçamos às mães que tivemos ou que temos e valorizemos sempre. Novamente aviso que no dia 17, às 16 horas, a procissão em louvor a Nossa Senhora de Fátima, no lado de lá, na ilha, inicia às 4 horas. E também estará presente o padre Fábio Melo, na procissão, onde ele também irá cantar também. E às 18 horas, a missa no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Bem, nós vamos terminando por aqui. Saúde, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas da bênção da Trindade Santa. Parece que temos ainda mais um minutinho, então, os nossos telespectadores, Márcio Murilo Martins, Carlos Souza, Ana Augusto Marques, Paulo Pamplona, Rosana Vieira Silva, Maria Regina Gazola, Ismael Melim, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira, Melo, Paulo, Sérgio de Melo,
e tantos outros telespectadores, a todos e todas, saúde, alegria, felicidade, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, especialmente para as nossas queridas mães. Mas lembremos de rezar por elas, né? É com a bênção da água, a bênção também em favor dos doentes, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.